Olá! Neste vídeo, vamos explorar a história dos filisteus, um povo antigo que habitava a região da Palestina e que teve uma importante influência no desenvolvimento da cultura e religião daquela região. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Vamos lá! Nos tempos bíblicos, a costa sul da Palestina era ocupada pelos filisteus, um povo gentil frequentemente mencionado na Bíblia como oponente dos israelitas. A região sob domínio filisteu era conhecida como Filístia, ou simplesmente Terra dos Filisteus. O termo filisteu vem do hebraico periti, geralmente usado na forma plural pelitim. Acredita-se que seja um adjetivo étnico derivado da designação territorial desse povo, embora sua origem etimológica exata seja desconhecida. A forma egípcia PRST é talvez a primeira menção aos filisteus, indicando que eles foram um dos povos do mar que tentaram invadir o Egito durante o reinado de Ramessés III, por volta de 1200 a.C. De acordo com as escrituras, os filisteus descendiam de Misraim, filho de Cã, e deixaram Casluim para se estabelecerem na Palestina. Há evidências de que eles podem ter chegado à região vindo de Caftor, a antiga Creta. Escavações arqueológicas indicam que os filisteus foram um dos povos do mar que invadiram o Egito no final do segundo milênio antes de Cristo. Eles eram os mais proeminentes entre esses povos, que causaram grande destruição em diversas regiões. Foi durante essa época que os filisteus se estabeleceram no sul de Canaã. Líderes filisteus são mencionados no livro de Gênesis, o que sugere que pequenos grupos desses povos do mar chegaram à região na época patriarcal. Isso pode ter ocorrido devido à possível expansão do comércio do mar Egeu naquela época. Pouco se sabe sobre a língua falada pelos filisteus, mas é provável que tenha sido influenciada pelo dialeto cananeu e, mais tarde, substituída pelo aramaico. Os filisteus eram um povo politeísta que adorava divindades semitas, como Dagon, Astoret e Baal-Zebub, os quais eram cultuados em templos localizados em Gaza, Asdod, Asquelon e Ecrom. Esses deuses já eram conhecidos na região do Antigo Oriente Próximo e, possivelmente, os filisteus adotaram a religião cananeia. Como resultado, alguns templos filisteus ainda podiam ser vistos durante o período helenístico. De acordo com as narrativas bíblicas, os filisteus ofereciam sacrifícios aos seus deuses e utilizavam encantamentos em batalhas. Eles também eram conhecidos por sua habilidade em adivinhação. O sistema político dos filisteus era baseado em um regime de cidade-estado, no qual cada uma das 5 cidades principais era governada por um líder chamado Serem, que era considerado o senhor da cidade. Embora agissem de forma independente, em caso de conflitos externos, eles se uniam. Além disso, os 5 líderes formavam um conselho que tomava decisões em prol do bem comum do povo. Se necessário, as decisões dos senhores poderiam ser anuladas pelo conselho. Durante seu auge, o exército filisteu era o mais poderoso de toda a região de Canaã, capaz de reunir um grande contingente de soldados e produzir armas com metais. Suas tropas eram compostas por infantaria, arqueiros e condutores de bigas, além de gigantes e saqueadores. Golias, um dos gigantes, é um exemplo conhecido. Os primeiros registros históricos que mencionam a presença dos filisteus na história do povo hebreu datam do período patriarcal. Abraão e Isaque tiveram contato com alguns filisteus, incluindo 2 reis chamados Abimeleque e um general chamado Ficol. É possível que o primeiro Abimeleque fosse pai ou avô do segundo. Posteriormente, a narrativa bíblica menciona os filisteus durante o período de peregrinação dos israelitas pelo deserto. Nessa época, os filisteus já estavam estabelecidos na faixa litorânea entre o Egito e Gaza. Por esse motivo, Moisés desviou o percurso para evitar o caminho da terra dos filisteus. Quando os israelitas entraram na terra prometida, os filisteus já estavam estabelecidos em suas 5 principais cidades, mas não houve combate contra eles naquela época. Foi somente após a morte de Josué, no período dos juízes, que os filisteus se tornaram inimigos dos israelitas. Embora Sangar tenha expulsado-os temporariamente,
Com o tempo os filisteus se tornaram uma ferramenta nas mãos do Senhor para castigar a infidelidade do povo de Israel, chegando a ser adorados pelos israelitas em algumas ocasiões. Os filisteus são mencionados em destaque nos dias de Sansão, um dos juízes de Israel. Durante aquele tempo, Sansão casou-se com uma mulher filisteia, e seu confronto com os filisteus culminou em sua morte, na qual ele destruiu o templo filisteu em Gaza e matou muitos líderes filisteus. Durante a liderança de Eli, os filisteus capturaram a Arca da Aliança e destruíram o santuário de Siló, mas foram posteriormente derrotados pelo profeta Samuel, que liderou os israelitas em batalha. Durante o período da monarquia em Israel, os filisteus continuaram sendo uma ameaça constante para os israelitas. Na verdade, é possível que a pressão dos filisteus tenha sido uma das razões pelas quais os israelitas desejaram ter um rei para governá-los. Logo após sua unção como rei por Samuel, Saul obteve uma importante vitória contra os filisteus. No entanto, isso não foi suficiente para enfraquecer definitivamente esse povo hostil, que continuou amedrontando os israelitas com seu exército composto por gigantes. Foi nesse contexto que Davi se destacou ao derrotar e matar o icônico gigante Golias. Davi manteve uma relação de coexistência com os filisteus de Gate por algum tempo, chegando inclusive a manter uma escolta formada por filisteus. No entanto, Saul e alguns de seus filhos encontraram a morte numa desastrosa batalha contra os filisteus. Já durante seu próprio reinado, Davi tratou de impor pesadas derrotas aos filisteus, expulsando-os da região montanhosa e limitando seu poder. Durante os reinados de Davi e Salomão, os filisteus não se mostraram um problema significativo. Foi somente após a divisão do reino de Israel que os filisteus conseguiram recuperar terreno e voltaram a atacar Judá. Eles até conseguiram temporariamente ganhar alguns territórios durante o reinado de Acais, mas foram derrotados de forma decisiva durante o reinado de Ezequias. O confronto entre os filisteus e os israelitas é abordado pelos profetas Isaías e Jeremias, que profetizaram sobre a destruição iminente dos filisteus. Após serem subjugados pelos assírios e pressionados pelo Egito, os filisteus foram praticamente destruídos quando Gaza foi capturada pelo faraó Neco em torno de 609 a.C. Posteriormente, os filisteus se tornaram aliados do Egito contra Nabucodonosor, mas foram deportados pelos babilônicos após a batalha em Carquemis em 605 a.C. Como resultado, perderam sua soberania e liberdade. O profeta Zacarias menciona os filisteus pela última vez na Bíblia após o cativeiro babilônico. Durante o período helenístico, as principais cidades da Filístia foram habitadas por uma população mista. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre a história dos filisteus. Conhecer a história de civilizações antigas como essa pode nos ajudar a entender melhor a evolução da humanidade e como as sociedades se desenvolveram ao longo do tempo. Embora os filisteus tenham desaparecido há muito tempo, seu legado permanece em nossa cultura e história. Seu conflito com os israelitas, por exemplo, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e tem sido contada e reinterpretada de muitas maneiras ao longo dos séculos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos como este. Até a próxima! Se você é apaixonado por história e está interessado em conhecer mais sobre a vida e obra dos personagens bíblicos, então este canal é